Created using Powtoon. Created using Powtoon. Olá pessoal, bem-vindo ao ciclo de palestras que está ocorrendo aqui pelo canal do YouTube. Hoje o tema abordado é educação sexual. Bom, parece absurdo, mas em pleno século XXI, ano de 2015, são poucas as famílias que conversam sobre sexo dentro da sua casa. Eu vou te fazer algumas perguntas agora. Você já conversou com o seu filho sobre sexo? Será que ele sabe quais são os métodos contraceptivos para evitar uma possível gravidez ou uma doença sexualmente transmissível? Será que ele sabe qual é a idade adequada para iniciar a vida sexual? O número de adolescentes que iniciam a vida sexual é cada vez maior e, infelizmente, a falta de informação vindo da sua família, de dentro de casa, está cada vez menor. Na verdade, os pais acham que esses adolescentes, hoje em dia, por estarem conectados à internet, conectados a informações, conseguem dar conta de todas as informações que ela pode enviar, né? Que ela permite ele ter acesso. Quando na verdade não é bem isso que ocorre, né? Ainda existe sim a responsabilidade da família de estar orientando, de estar informando sobre esse tema tão importante para esses jovens, esses adolescentes. E infelizmente as pesquisas apontam que esses jovens que iniciam cada vez mais cedo a sua vida sexual trazem grandes consequências, né? Entre eles o vírus do HIV, que está cada vez mais frequente nesse grupo, nessa faixa etária dos adolescentes e dos jovens, né? Porque eles acabam iniciando a sua vida sexual mais cedo, não se previnem porque acreditam que com eles não vai acontecer de pegar uma doença ou de pegar uma gravidez, e se pegar uma gravidez eles têm como reverter utilizando um método abortivo, e assim eles vão estar resolvendo essa questão, esse problema, né? Quando na verdade a gente sabe que por trás disso existem muitos riscos. E até mesmo a gravidez na adolescência, sabemos o quanto é arriscado, o quanto é complicado, pois o corpo da mulher, dessa jovem menina, dessa jovem mulher ainda não está preparado. Então são muitos os riscos que ela pode vir a ter e que o seu bebê também pode vir a ter, né? Como alteração da sua pressão, como um parto prematuro, né? O nascimento de um bebê com baixo peso, complicações no parto e fora a evasão escolar,
porque um grande número dessas adolescentes que passam pela gravidez na adolescência, né, ainda não conseguiram se formar. Muitas delas não têm nenhum ensino fundamental básico e tem uma grande maioria que não conseguiu concluir o ensino fundamental. E com isso a gente sabe que após o nascimento do filho, um ser completamente dependente, dificilmente ela vai ter como voltar à escola e concluir os seus estudos, exceto se ela tiver o apoio da família, no qual muitas vezes isso não acontece. Ainda tem aqueles casos que essa jovem mãe é abandonada pelo seu namorado ou seu companheiro e deixa ela aí criando sozinha uma criança sem ter condições mínimas financeiramente e psicologicamente. Então a gente pode perceber que esse é um tema muito sério, né, que infelizmente é muito pouco falado dentro de casa e só quando as coisas acontecem é que as pessoas se dão conta dessa realidade. É uma notícia que deveria gerar grande alegria no nascimento de uma criança e muitas vezes não é isso que ocorre, né? Porque não é um momento adequado, não é uma gravidez planejada. Então a orientação ela é a base de tudo, né? De forma que esse adolescente, eles não pulem etapas, eles possam viver todas as etapas da sua adolescência, da sua juventude, que a vida tem a oferecer, eles possam planejar o seu futuro e de forma que eles possam curtir a cada momento sem ter precipitadamente essa obrigação de cuidar de uma outra vida, enquanto em muitos casos elas não conseguem nem dar conta, né, de cuidar da sua própria vida e aí se deparam aí com esse papel, com essa responsabilidade de cuidar de uma outra vida. Então eu deixo através desse vídeo, dessa breve palestra, o meu apelo, né? Eu não digo nenhuma mensagem, eu digo que é um apelo mesmo, pedindo para vocês, como pais, conversarem sobre esse assunto com os seus filhos, deixando muitas vezes a vergonha de lado. A gente não pode deixar que esse assunto se torne ainda um tabu em pleno século XXI, um século com muitas informações, mas que ainda não é o suficiente, né? Não é o suficiente para esses jovens buscarem informações sozinhos. A gente precisa, como pais, ter essa responsabilidade sobre os nossos filhos, de sentar, de conversar, de reunir mesmo a família, sentar pai, mãe, os filhos, conversar sobre os assuntos, né? Procurar saber quem são as amizades, aonde eles vão, com quem eles vão, sempre estar atentos, porque depois que acontece não tem mais jeito. O que a gente tem que fazer é estar apoiando essa adolescente. E quando a gente sabe que na verdade não é o momento para ela estar passando por essa fase, né, para ela estar gerando essa vida. E agora eu vou direcionar para a escola. Será que você, enquanto educador, dono de escola, diretor, será que você também está exercendo esse papel dentro da escola corretamente? Sim, você como educador, você tem esse papel também. A informação, ela também precisa vir da escola. Infelizmente, a gente sabe que muitos pais não passam essas informações para os seus filhos, de como evitar uma gravidez ou até mesmo uma possível doença, né? De como explicar de uma forma adequada quando um jovem tem que iniciar a sua vida sexual. A gente sabe que isso é bem relativo, né? Não tem como a gente colocar uma idade específica, mas orientar mesmo que 15 anos, 11 anos não é uma idade, né, para estar iniciando, tomando uma decisão tão importante
né, iniciando a sua vida sexual. E a gente precisa orientar, porque até mesmo porque a gente sabe que muitos desses jovens, muitos desses adolescentes acabam iniciando a vida sexual ou por influências mesmo de amizades, e eles não estão prontos para esse momento, né? Um momento que é tão importante na vida de um ser humano, tanto para o menino quanto para a menina. Então essa orientação ela é fundamental. Ela vindo da escola, ela vindo de casa. Então é o pedido que eu faço para você, pai e mãe, conversar com seu filho sobre o assunto, e para você, enquanto educador, levar esse tema para dentro da sala de aula, conversar sem vergonha, sem tabu. Eu deixo aqui uma sugestão para as escolas exibirem documentários, né? Eu acredito que não tem nada que alcance melhor e gere um resultado positivo do que documentários, né? Os jovens precisam viver a realidade, nem que seja a realidade de uma outra pessoa e não deles, mas eles precisam vivenciar, ver de perto como é a realidade de uma adolescente que aos 12 anos, 13 anos precisa abandonar a sua escola, abandonar os seus estudos pelo fato de ter que ser mãe, né? E muitas vezes é abandonada ainda pelo seu companheiro, seu namorado, ou existe até aquelas que não sabem nem quem é, correndo risco de, além de uma gravidez, contrair uma doença, o que é muito triste. Então, através de documentários, vocês conseguem alcançar e levar essa mensagem tão importante para os nossos jovens e adolescentes. Então, eu deixo aqui como uma sugestão para que vocês possam buscar esse tipo de documentários, né, que abordem esse tema, e com certeza eles vendo essa realidade, eles vivenciando através ali da cena essa realidade, eles vão pensar duas vezes antes de tomar essa decisão, antes de iniciar a sua vida sexual. E quando assim o fizer, né, quando for realmente a sua escolha, estiver decidido, eles vão se prevenir de forma que não engravidem ou contraiam uma doença, né? Que isso também é muito importante. O objetivo maior aqui é essa conscientização. E eu espero que através desse vídeo, embora breve, eu consiga ter passado aqui uma mensagem, né? Uma mensagem informativa a todas as famílias, a todos os pais, a todos os educadores, donos de escolas, professores, de forma que eu venha alertar, até mesmo porque hoje em dia, infelizmente, essas crianças, esses adolescentes recebem através da música estímulos, né, muito grandes de sexualidade. Então a gente, infelizmente, nem sempre tem como evitar, né, de forma que as crianças não ouçam esse tipo de música, e elas acabam até muitas vezes visualizando, porque tem a internet. Então elas acabam reproduzindo esse tipo de dança, e isso faz com que cada vez mais cedo também elas iniciem a sua vida sexual. Pode até ser que você não concorde muito, né, pelo que eu estou falando, acha que o funk não tem nada a ver, que não estimula, mas a gente sabe que realmente acaba gerando um estímulo. É claro que se você conversa com seu filho, você orienta ele, dificilmente ele vai iniciar a sua vida sexual muito cedo ou fazer algo sem pensar, sem planejar, sem prevenir, né? Por isso que a informação ela é muito importante, ok? Eu me despeço por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do nosso ciclo de palestras. Deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, se você precisa de alguma ajuda, alguma orientação, alguma sugestão, eu vou tentar te ajudar. Um beijo grande, fique com Deus. É comum ouvirmos as pessoas falarem a uma mulher grávida que um bebê é uma bênção. Mas
O que acontece quando a gestante ainda é um adolescente? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, adolescente é todo indivíduo com idade entre 10 a 19 anos. No Brasil, uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, em 2005, mostrou que 21,8% dos nascimentos no país eram de mães nessa faixa etária. No século passado, a gravidez de jovens era comum, mas hoje gera uma série de implicações. A gente pensa em trabalho interrompido, em corpo que, na verdade, não foi maturado, a entrada da mulher no mercado de trabalho, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vários conceitos pesam para que a gente para que a gente tenha uma comoção quando a gente fala de gravidez na adolescência. Essa mulher de hoje, essa menina mulher, ela parou para ter um filho. É o caso de Mariana Chacon, grávida aos 17 anos. Ela vai interromper os estudos para cuidar das 2 filhas que estão por vir. Eu não vou conseguir, querendo ou não, mesmo se eu quisesse terminar esse ano, porque tá marcado para 17 de agosto, só que o médico acha que é antes. Então minha mãe achou melhor eu aguentar e até onde eu conseguir fazer um supletivo depois, ou então continuar, entendeu? De acordo com pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará, em 2006, 50% das adolescentes grávidas abandonam as escolas ou faculdades. Se tu descobrisse que está grávida, o que é que mudaria na tua vida? Bom, mudaria tudo, né? Porque, querendo ou não, eu tô terminando o ensino superior ainda, eu ia ter que parar de estudar, ia ter que pensar no meu filho. A primeira coisa que eu ia fazer era sair daqui para me dedicar ao meu filho. Ia ser bem complicado, porque eu sou muito jovem, mas eu ia tentar lidar com essa consequência. A gravidez até os 18 anos é considerada de risco. Algumas complicações podem aparecer e comprometer a saúde da mãe e do filho. A hipertensão, doença frequente na gravidez, é 5 vezes maior nas gestantes adolescentes. Mas esse é apenas um dos riscos que a grávida e o filho podem sofrer. Você tem fetos prematuros, anemia, tem o risco maior de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia. Começar cedo o pré-natal evita as complicações de uma gravidez de risco, mas quase 60% das adolescentes têm um pré-natal tardio. No SUS, é comum que o acompanhamento médico só ocorra após o 3º ou 4º mês de gestação. É o caso de Thalita, que aos 16 anos espera o primeiro filho, Davi, e sofre pelo mau serviço público. Que atendimento lá de dia. Aqui a gente só tem uma doutora, um clínico, né? E eles não dão muita atenção a gente, não. Aí foi daí que minha mãe foi chamar o diretor do posto. Aí ele disse a ela: se você quiser um atendimento melhor, vá para um particular. O mesmo ocorre com Jacicleide Amaral, que aos 22 está grávida do 5º filho. Saúde pública não dá nada não. Gente mesmo que está correndo atrás para poder conseguir as coisas. Outro agravante é o desemprego dos pais. De acordo com o Ministério de Planejamento, 60% dos adolescentes não possuem trabalho formal. A gente tem dificuldade para criar assim, que eu não estou desempregado, mas faço o bico. Mas dá para se virar, né? A ausência do pai é comum em quase 80% dos casos de gravidez na adolescência. Essa condição acaba por gerar uma maior dependência familiar para o sustento dessas jovens e dos seus filhos. Eu quero que ela vá estudar e, por enquanto, eu vou arranjar um emprego e trabalhar para ajudar ela, né? Mas não são todas que podem contar com o apoio familiar. Algumas assumem sozinhas a responsabilidade e abrem mão de um futuro planejado. A partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a diminuir minhas saídas e aí todo o dinheiro, tudo era para o bebê, para a Joana. Financeiramente já pesa tudo. Por quê? Porque tem fralda, tem leite, tem plano de saúde e tudo isso fugiu da rotina que eu não imaginava. Então eu tive que mudar o quê? Abandonar meu curso para dar prioridade à minha filha. De acordo com o IBGE, em 2010, quase 20% dos nascidos vivos no Brasil eram filhos de mulheres com menos de 20 anos. Um dos principais motivos desse alto índice de gravidez precoce é a deficiência na educação sexual desses jovens. O jovem tem uma cultura de muita erotização, de muita sexualidade, né? E ao mesmo tempo falta-lhe a ele uma informação mais
adequada para o sexo. Educação sexual não é só informação. Educação sexual implica também ensinar valores, não é? Sobre o relacionamento humano, o valor da família, a responsabilidade. Mesmo com as dificuldades, a maioria das adolescentes podem contar com a ajuda familiar. Me deram maior apoio, presente, me visitam. Quando ela contou, para mim foi um choque grande, mas assim, foi uma coisa muito tranquila. Estou reagindo super bem, estou adorando a ideia. Surpresas podem surgir, expectativas mudam e planos são transformados. O principal é tentar levar o presente da melhor forma possível para a construção de um futuro bom para todos: mãe, filho e família.